A paz de Deus com todos. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, Deus tocou muito forte no meu coração para contar a obra que Ele fez na minha vida quando Ele me chamou nas águas do Santo Batismo. Antes, de Deus me chamar nas águas do batismo, já tinha ido em várias denominações. E em algumas, eu fui muito humilhada, machucada por pessoas, E por pessoas também, amizade, que eu conhecia também, que me machucaram muito. Muitos problemas familiares também. E eu vendo tudo isso, eu comecei a ficar um pouco abalada. E eu falei pra mim, coloquei no meu coração, falei pra Deus e falei pra minha mãe: eu não vou mais pra igreja nenhuma. Eu não vou mais pra igreja, eu vou buscar Deus em casa. E minha mãe falou assim: mas você tem que buscar. Eu falei: não, mãe, eu vou buscar Deus em casa. E é errado na Irmandade, porque a gente sabe que é necessário a gente buscar Deus na igreja. Porque é um combustível, a gente recebe um combustível para continuar a nossa caminhada quando a gente vai para a igreja. Assim como um carro precisa ir no posto de gasolina para ter o seu combustível, nós precisamos ir para a igreja. Para buscar Deus também é necessário. Mas eu falei: não vou mais para a igreja nenhuma, vou buscar Deus em casa. E assim eu fiz, Irmandade? Mas a gente sabe quando a gente não vai, a gente fica fraco. E eu comecei a ficar fraca. Eu não fui pro mundo, mas também não estava agradando a Deus. E assim, Irmandade, a gente se mudou para um bairro aqui perto, de casa. A gente se mudou para um outro bairro. E ali tinha uma congregação cristã do Brasil a 3 minutos da minha casa. Mas eu continuava em casa sem ir para a igreja, E a minha irmã, ela se casou. E eu tinha 19 anos na época, minha irmã se casou em 2018. Isso aconteceu tudo, no comecinho, assim, de 2019, quando eu me mudei, Assim, entre dezembro, novembro de 2018, até no começo de 2019, tudo isso acontecendo, E a minha irmã se casou com um servo de Deus, ao qual a família dele todinha, praticamente todas são da congregação. E assim a minha irmã começou a ir. A cunhada da minha irmã começou a levar ela. E minha irmã começou a apresentar para nós esta graça. E assim minha mãe começou a ir, congregava lá perto de casa. Ela me chamava, falava: mãe, eu não vou. Eu não vou e ninguém me leva para a igreja. Nessa igreja eu não vou e para nenhuma outra mais. E na verdade comecei a ficar com essa rebeldia. Então Deus começou a apertar os meus caminhos, pois eu comecei, na verdade, a entrar numa grande depressão, pois quando a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor. E Deus começou a apertar o meu caminho, porque quando Deus ele ama uma alma, Ele não a deixa, Ele a resgata. E eu comecei a sentir muita ansiedade, comecei a ter um pouco de síndrome do pânico, comecei a entrar numa depressão muito profunda, ao ponto de Irmandade que eu ficava 3 dias sem comer, trancada dentro de um quarto chorando. E eu tinha muita vontade, Irmandade, de tirar a minha vida. O mal começou a falar grandemente no meu coração, no meu ouvido, na minha mente. Era como se o mal estivesse ali do meu lado, face a face comigo, ao modo que ele falava na minha mente, para me tirar a minha vida, que Deus não me amava mais. Tudo mentira, Irmandade? Tudo engano do maligno. Mas ele falava muito grande na minha alma essas coisas, que não tinha mais jeito, que não precisava mais eu ir para a igreja, porque nada ia resolver. E que a minha família não me amava mais, que eu não tinha mais jeito. E isso entrava dentro do meu coração e eu comecei a acreditar nessas palavras. E eu queria tirar minha vida a ponto de eu estar na rua, eu queria me lançar na frente de um carro para que eu tirasse a minha vida. Ou eu estava na minha casa sozinha, minha mãe trabalhava, meu irmão ia para a escola, meu pai também trabalhava. E eu ficava em casa sozinha, tinha
os objetos cortivos, né, de corte, né, e eu pegava esses objetos de corte, né, para me cortar, mas graças a Deus, a Irmandade, Deus nunca permitiu eu encostar em mim, Deus nunca permitiu eu tirar minha vida, mas quando eu via esses objetos de corte, o mal falava muito grande na minha alma, pega, corta, se corta, tira a tua vida. E eu falava, Senhor, me dá força, né? Porque eu sabia que tinha um Deus para clamar. E falava, Senhor, me dá força, mas graças a Deus, Deus nunca permitiu eu fazer o mal para minha vida. Eu não tinha forças para mim fazer mal com esses objetos de corte. Nunca tive força também de me lançar, né, na frente de um carro, porque Deus sempre me deu força, eu estava ali. Mas foi muito difícil, Irmandade. A minha mãe começou a perceber o jeito que eu estava, começou a clamar a Deus no trabalho dela, falava, visita a minha filha, vai te encontrar ela, e Deus me visitava, porque Deus me dava força para mim não fazer mal comigo, Deus me dava força para mim vencer esses pensamentos de tirar a minha vida. Mas começou, a cada dia era mais forte, Irmandade mal falava com a minha alma, não tem problema você tirar a sua vida, porque olha como você tá. Deus não vai se importar se você tirar a sua vida, Ele vai entender porque você tá triste, você tá angustiada, você tá vivendo uma vida muito triste, Deus vai entender se você tirar a tua vida. E isso, Irmandade, eu comecei a acreditar, comecei a colocar no meu coração. Tudo engano, Irmandade, que o mal vem para nos enganar, para nos iludir. Eu comecei a acreditar, eu comecei a chorar, cada dia mais eu chorava, não tinha mais ânimo para nada, não queria mais sair. E aquilo começou a aumentar tão grande, uma dor, Irmandade, que eu não sei de onde vinha. E o mal ali, 24 horas na minha mente. Os dias difíceis. E um dia minha mãe me convidou, falou, vamos comigo, vamos hoje comigo, foi num domingo, o culto começava às 6h30. E Deus me deu uma força, Irmandade, e eu fui. Aí eu dou graças a Deus, chegando lá, eu fui congregar, e a palavra, Irmandade, eu não me esqueço até hoje, foi a viúva que estava saindo da cidade. Se eu não me engano, é a viúva de Jericó. Ela estava saindo, o filho dela estava morto, o filho dela tinha morrido, ela chorava pelo filho dela ter morrido. Ela estava saindo da cidade e Jesus estava entrando. E Deus usou o irmão que estava presidindo o culto, falou, Irmandade, a vida se encontrou com a morte. Quem venceu, Irmandade? Foi a vida. A vida venceu. E quando a vida se encontrou com a morte, é isso que ele falou para aquela viúva, não temas. E ali ele libertou, ele ressuscitou aquela criança. E eis que a felicidade voltou no coração daquela viúva. Aquela palavra entrou dentro do meu coração. E eu creio, falei, a vida, eu creio que a vida vai se encontrar com a morte. E esse desejo da morte que está no teu coração, Deus vai lhe tirar. E eu peguei aquela palavra, Irmandade, e fui com aquela palavra no meu coração. Mas mesmo assim a prova continua, Irmandade. Parece que cada dia estava mais difícil. Porque estava perto para Deus fazer uma grande obra, Irmandade, na minha vida. E assim eu comecei, Deus começou a me dar força para congregar. A cunhada da minha irmã, e a minha irmã me chamava, e eu fui congregar. E eu congregava em várias outras congregações cristãs do Brasil, e visitando, e Deus falando com a minha alma. E eu já fui em alguns batismos, e continuando aquela prova, aquela luta, né? E alguns batismos que eu fui, Deus não me chamou, fui em 2 batismos. E o inimigo é sujo, né, Irmandade? Falou na minha mente. Se você não foi em nenhum batismo desse, você já foi em 2 batismos, Deus não te chamou porque Deus não quer a tua alma. E aquilo ficava na minha mente. Irmandade, todo dia que eu acordava era uma luta, era uma prova. Era uma prova travada, Irmandade, que eu tinha que lutar.
24 horas contra os pensamentos malignos do mal, mas Deus foi comigo. Deus permitiu essa prova na minha vida para mim entender que Deus é o único Deus. Sem Ele a gente não é nada e não pode nada. E assim, Irmandade foi indo. Eu fui indo congregar. E um dia eu fui com o coração muito apertado. E Deus falou que ia ser comigo e que a prova ia acabar. Eu peguei aquela palavra no meu coração. E num domingo, que eu acordei o pior dia, parece que foi o pior dia da minha vida, o qual o mal lutou, Irmandade. Lutou na minha mente, ao ponto de eu entrar dentro do banheiro e querer tirar a minha própria vida. Eu ia pro quarto, aquele desejo de tirar a minha vida, aquela angústia, agoniada, andar pra lá, andar pra cá. A minha irmã me mandou uma mensagem. Hoje vamos no Santo Batismo, vai ter na Central de Carapicuíba. Eu falei, não vou. Eu não tô bem. Ela falou, vamos. Nisso, eu falei, tá bom, Deus preparando, eu vou. E ali eu fui, pensando se eu ia ou não ia, e na minha mente vinha. Você já foi em 2 batismos. Deus não te chamou, é porque Deus não vai te chamar nesse. Deus não quer a tua alma. E meu Deus tem misericórdia. Nesse dia me acidentei, caí também. Comecei a ficar um pouco doente do nada, com uma dor de cabeça muito forte, Irmandade. Eu falei, eu não vou. Aí a cunhada da minha irmã, usada por Deus, me ligou, falou, vamos. Eu falei, não vou, vamos, eu vou passar aí, eu vou te pegar. E aquele telefone me deu uma força, Irmandade. Eu falei, tá bom. Deus me deu uma força, mesmo doente, tomei banho, me arrumei. Ela passou na minha casa e me levou. Irmandade, chegando perto da congregação, um pouco bem, acho que uns 200 metros de distância, uns minutos para chegar, veio um carro de frente com o nosso carro, que eu fui ali com o cunhado da minha irmã, estávamos nós lá no carro, o cunhado da minha irmã, a minha irmã, o esposo da minha irmã, a outra cunhada da minha irmã, né? E aí a gente fomos todos juntos. E ali eu via, eles estavam brincando, eles estavam sorrindo, e aquela angústia me pegava, aquela tristeza, mal falava, Deus não vai te chamar, Deus não te quer. E aquele todo mundo rindo, eu falava, Senhor, como eu queria rir, como eles estavam rindo, como eu queria essa alegria e eu não tenho. E eu chorava, olhava assim pro tempo, olhava para as coisas, não via sentido. Foi muito forte a guerra espiritual, Irmandade, naquele domingo. E quase chegando na Irmandade perto, como eu estava falando da igreja, veio um carro com muita velocidade de frente com o nosso, Irmandade. Foi um carro tão forte que ele ia bater com tanta força que o carro poderia ter decapotado. Mas eu dou graças a Deus que o cunhado da minha irmã ali dirigindo falou que Deus foi uma mão que colocou naquele carro. O carro dele virou pro outro lado, o outro carro virou pro outro lado com muita força. O volante se virou. O carro deu uma virada, mas voltou pro teu lugar. E aí ele continuou. Todo mundo percebeu. Ali todo mundo começou a ficar na comunhão. Ele falou, vamos, gente, ficar na comunhão. Vamos ficar na comunhão, que Deus tem uma obra hoje. E ali, mais ou menos, aconteceu essa parte. O carro quase capotou, mas não capotou pela misericórdia de Deus. Ele falou que Deus colocou a mão ali, Irmandade. Ele falou que não sabe o que aconteceu, mas Deus colocou a mão e o carro que veio não bateu no carro nosso. Ali entrei dentro da igreja, Irmandade. Subi ali na galeria. E ali, Irmandade, eu não vi quem tá me vendo, quem não tá vendo. A gente chegou ali, eu tava acho que era no segundo hino. E ali eu me joguei, coloquei o véu na minha cabeça, me joguei de joelho no chão e ali eu falei para Deus, Senhor, tem misericórdia. Eu não aguento mais esta luta, eu não aguento mais essa prova. Se o Senhor habita se o Senhor habita verdadeiramente nesta igreja, faz uma obra na minha vida. Porque se hoje o Senhor não fazer uma obra na minha vida, amanhã eu não vou estar mais neste mundo. Hoje mesmo, quando eu chegar em casa, hoje mesmo, eu tiro a minha vida. Amanhã não vou estar mais nesse mundo. Se o Senhor não fizer a obra na vida, porque eu não aguento mais essa aflição, eu não aguento mais essa angústia. E ali, Irmandade, eu orei, busquei a Deus, levantei.
Depois a cunhada da minha irmã sentiu da gente descer lá para baixo, sentiu. E a palavra foi a ressurreição de Jesus. E o irmão pregava. O Senhor falava através da boca do servo dele, falando: Jesus entregou a sua vida por amor a você. Ele te ama. E foi linda a palavra. E eu falava no meu coração: Senhor, eu não sou digna de entrar nessa água do batismo. Eu tenho tantas fraquezas ainda. E na hora Deus usou o servo dele para falar: vem do jeito que você tá, que no meu tempo te libertarei de todas as suas fraquezas. Então, graças a Deus, irmandade, que veio a palavra e começou a hora do batismo. Aí começou em 1, 3, 4 irmãs, se batizaram os irmãos, e começou meu coração a ferver. Foi uma presença gostosa, irmandade. Meu coração começou a ferver, era como se um fogo santo passasse por mim, assim comecei a ficar quente, comecei a sentir a presença de Deus, comecei a chorar. E não foi um choro de tristeza, sabe, irmandade? Eu comecei a sentir da vontade de ir correndo, entrar dentro daquela água do batismo. Eu não sabia que era aquilo, foi a primeira vez sentindo, o coração começava a acelerar. E a minha irmã também, Deus começou a visitar a minha irmã também, que ela estava nessa caminhada também. Ela começou um pouco antes que eu, mas ela estava nessa caminhada ali, indo congregar. Eu era batizada também. E ali Deus começou a fazer a obra naquele batismo. E começou uma guerra na minha mente, eu querendo ir, e o mal falava: não, isso é da carne, Deus não tá te chamando, você não é merecedora. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Foi na hora que eu não aguentei aquela presença tão gloriosa. E falei pra minha irmã, falei: Vanessa, segura a minha bolsa que eu vou congregar. Perdoa, irmandade, que eu vou me batizar. Eu quero me batizar. Ela falou: calma, calma. Eu falei: não, Deus tá me chamando, segura a minha bolsa que eu vou lá. E ali ela chamou a cunhada dela já percebeu tudo, me abraçou e me levou. Irmandade, na minha mente, aquela guerra. Eu só sei, irmandade, que quando eu desci aquelas escadas para entrar naquela santa água do batismo, eu não vi mais nada. Eu só sei que Deus me deu uma alegria muito grande. E ali eu fui batizada pela misericórdia, pela glória de Deus. Fui ali batizada. Quando eu subi daquelas escadas, eu não sentia mais aquela angústia. Eu não estava mais sentindo aquela tristeza. Eu não estava mais sentindo aquela vontade de morrer. Irmandade, eu só ria. Eu só ria, eu ria muito, entrou um sorriso maravilhoso no meu rosto. Todo mundo falava que via, falava que eu brilhava. Eu ria, eu dava tanta risada de alegria. Aquela angústia, aquela tristeza, irmandade, Deus tirou de mim, aquela vontade de morrer, aquela vontade de me matar. Eu dei muita glória a Deus, eu só dava glória, eu ria. A cunhada da minha irmã veio, me abraçou, e eu dou glória a Deus. E quando eu fui procurar minha irmã, cadê minha irmã? Deus também chamou a minha irmã no mesmo dia. Deus chamou a minha irmã nas águas do batismo e antes selou ela com a promessa. Então, dou graças a Deus no mesmo dia. Deus chamou a nós duas nas águas do santo batismo. E foi uma alegria muito grande. Todo mundo percebeu a alegria que nós estávamos. E Deus naquele dia me libertou. E eu falei para Deus, né, quando eu cheguei na igreja, né, como eu contei, eu tinha falado que se Deus fizesse uma obra na minha vida, no outro dia eu não ia estar mais nesse mundo. E no outro dia, irmandade, eu já estava fazendo a obra de Deus. Fui visitar uma irmã que estava enferma com as outras irmãs, né, da visita. Eu fui lá, liberta, fui visitar uma irmã que estava enferma, fui andar para fazer a obra de Deus. E quem estava angustiada, estava triste, estava andando pelas ruas, rindo, dando glória, contando a obra que Deus fez para as outras irmãs. Então é motivo de eu glorificar a Deus, porque eu falo, irmandade, que eu andei pelo vale da sombra da morte, mas Deus foi comigo e Deus me guardou. Então essa é a obra que Deus colocou no meu coração para contar. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Saúdo a todos capazes de Deus. Deus seja louvado.